Oi gente, meu nome é Aline Turibio, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. E hoje é dia da série Entre Mim e Deus. Nesse espaço eu vou estar falando algum devocional, alguma experiência que eu tô tendo com Deus, que eu já tive e que talvez possa servir de testemunho para sua vida e para te edificar. Então vamos lá, Então no devocional de hoje eu vou falar sobre uma passagem que está em 1 Reis, no capítulo 21, e eu vou ler os versículos 5 e 7, mas eu te aconselho a ler o capítulo todo para você poder entender melhor, né, o contexto da história. Tá escrito assim, versículo 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. E o entendimento que Deus me deu numa madrugada, quando eu estava lendo essa palavra, só para abrir um parênteses aqui, eu tive uma infecção no olho, deu uma bolha de sangue, eu fiquei muito assustada de madrugada, tipo 3 horas da manhã. E aí eu fui orar e fui ler a Bíblia e Deus me deu essa palavra. Então vamos lá. A história é o seguinte: Nabote era um jezreelita, que era um homem lá na Bíblia, que tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe, né? Era bem próximo, assim, vizinha mesmo. E aí Acabe ficou interessado nessa vinha e pediu para Nabote que desse a vinha para ele, né? Que vendesse, na verdade, a vinha para ele, ou que trocasse por outra vinha. Só que Nabote, ele não quis fazer essa troca, não quis fazer essa venda, porque essa vinha era uma herança que tinha vindo dos pais dele. Então tinha, né, aquele todo, eu imagino que tinha aquele apego emocional e que era algo importante para ele. Então o que Acabe fez? Ele reagiu de uma forma que muitas das vezes a gente reage na nossa vida quando recebe um não. Eu vou ler o versículo 4 que diz assim: então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na cama e voltou o seu rosto e não comeu o pão. Grifa essa parte aí na sua Bíblia: não comeu o pão. E aí vem Jezabel, né? Imagino daquele jeito dela, e perguntou: o que está acontecendo? Você tá aí triste, acabado, desolado, que você não quis nem comer o pão. E aí o Acabe contou para ela todo o contexto, né? Que ele pediu a vinha e o Nabote não quis vender essa vinha. E aí o que Jezabel fez? Mandou Acabe levantar, comer o pão, se alegrar, pois ela, grifa essa parte aí também, ela ia dar a vinha pro Acabe. A vinha que era do Nabote, que não queria passar essa vinha pra frente. Muitas das vezes quando a gente recebe o não, é assim que a gente faz. A gente se exclui, a gente se isola. Mais uma vez abrindo parênteses, eu tenho um pouco desse problema de ser um pouco mais fechada. Quem é meu amigo sabe. Então toda vez que eu tô com alguma questão para resolver, eu tenho essa tendência a querer me excluir, me afastar das pessoas. E aí é que tá o perigo, porque o diabo entra. Porque nesse momento que a gente tá triste, dificilmente a gente vai querer ler a Bíblia, vai querer orar. O que a gente vai querer fazer? Ficar chorando e se lamentando por ter recebido um não. E aí o diabo aproveita dessa chance para poder entrar com as artimanhas dele. Lembra que eu falei para você grifar a parte que fala que ele não comeu o pão, que Acabe não comeu o pão? O que seria o pão nesse contexto? Eu entendo que seria a palavra de Deus. E o que liberta, o que cura, o que salva as nossas vidas é você ter essa conexão com Deus, é você se alimentar da palavra dele. Na verdade, o certo mesmo, se fosse para essa vinha ser de Acabe, era para que o Senhor entregasse para ele de alguma forma, falasse com Nabote, não sei, mas que Deus fizesse algo com que Nabote tomasse o desejo de vender essa vinha. Mas não era para ser dele. E aí o que Jezabel queria? Passar na frente, né, mais uma vez, daquilo que o Senhor queria e fazer as coisas do jeito dela. E aí o diabo, no caso aí Jezabel sendo usada, vem com as suas falsas promessas para nossas vidas. Jezabel disse a ele que ia dar essa vinha para Acabe, sendo que a vinha nem é dela. Como que ela pode prometer algo
dar algo para alguém que nem é dela. Do mesmo jeito é o que o diabo faz. Quando a gente está se sentindo mal e triste e não se alimenta da palavra, a gente, de uma certa forma, dá lugar ali para o diabo entrar e vir, ó, com as falazadas no nosso ouvido, vir com as falsas promessas dele, falando, não, faz assim, faz assado, que aí você vai conseguir. E às vezes não é aquilo que Deus quer para você e a gente acaba tomando algumas atitudes que não convêm. O verso 8 diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe. Jezabel escreveu cartas no nome de Acabe. Olha só pra você ver a gravidade da situação. É isso que o inimigo faz com a gente quando a gente tá nesse nível de tristeza e de afastamento de Deus. Ele usa essas artimanhas para que no final de tudo a culpa vai cair. A culpa, né, vai cair em cima de quem? De nós. Nós vamos nos sentir culpados e pecadores, e nós que vamos nos sentir mal. E o diabo vai estar lá, né, gente, rindo e aplaudindo. E aí, terminando o versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o sinete e mandou cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. O capítulo continua falando de algumas coisas ruins que iria acontecer com Acabe e com Jezabel. Só que Acabe se arrepende. E aí o que você deve fazer quando você quiser entrar para a caverna? Você tem que ir para a palavra, comer do pão, se alimentar, que aí você vai ter força para criar uma conexão com Deus, você vai ter forças para estar em comunhão com as pessoas, para ter o conforto, né, de desabafar com alguém sobre aquilo que aconteceu com você e não correr o risco do inimigo, igual foi nessa história de Jezabel entrar no meio e querer fazer as coisas do jeito dela e no final das contas a culpa cair pra cima de Acabe. Você não vai correr esse risco de no final das contas você se sentir culpado e sofrer consequências de atitudes que, se você tivesse refletido um pouco mais, pensado um pouco mais, você poderia evitar. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui. Eu fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!